Olá, essa semana estamos falando sobre o Evangelho de João, lá no capítulo 9, especialmente sobre a história da cura de um cego de nascença. O texto de hoje diz assim: O homem então respondeu: É estranho que vocês não saibam de onde ele é, se referindo a Jesus. Mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende aos pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse sim Deus atende. Este era o homem cego que havia sido curado que estava falando. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um homem cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não teria feito nada. Até aqui esse texto, vamos falar um pouquinho dele já já. Olá, tudo bem com vocês? Jesus fazia sinais nos tempos em que ele passou aqui pelo mundo que ninguém havia feito ainda. É interessante nós notarmos que quando ele se manifesta, ele faz coisas espetaculares, coisas diferentes que ninguém havia feito em nenhum momento. Isso trouxe muitos curiosos para perto de Jesus. Mas acompanhando todo o seu procedimento, perceberam que Jesus era um pouquinho diferente daquilo que eles imaginavam. Pensavam que quando o Filho de Deus viesse a esse mundo, então fizesse todos esses sinais que Jesus estaria fazendo diante das pessoas, viria uma pessoa que era forte, uma pessoa que era valente, alguém que enfrentaria as autoridades e se colocaria como um líder de grandes multidões, mas um líder político, que ocuparia o lugar do imperador. Jesus não, pelo contrário. Ele veio a este mundo bastante humilde, uma pessoa que aceitou ser preso, condenado e colocado numa cruz para morrer sob tortura. Eles viram um Jesus que estava sendo humilde diante daqueles que eram pobres e pecadores. Veja que é o contrário do que muitos esperavam. Hoje, nós vemos muitas igrejas que sempre falam do Jesus vitorioso e esquecem um pouquinho do Jesus sofredor. O que nós hoje estamos vivenciando, o período de Quaresma, é quando observamos a natureza humana de Jesus, aonde ele morre na cruz para o perdão dos nossos pecados, aonde ele sofre por causa dos nossos erros e transgressões, aonde ele é condenado para que nós não sejamos nós condenados, mas ele foi em nosso lugar. Esse é um Jesus que aceita a derrota. Esse é um Jesus que aceita perder, porque, ao contrário do que se pensa, a humildade traz a exaltação na mão de Deus, assim como a morte traz a vida na ação de Jesus aqui nesse mundo. Quando aquele homem é questionado sobre quem é Jesus diante dele, ele diz assim: eu não entendo muito bem, mas eu sei de uma coisa, que se ele não fosse de fato de Deus, ele não teria feito nada. Pois é, Jesus transforma as vidas das pessoas e até hoje a Bíblia é um dos livros mais vendidos de toda a humanidade. Quando pensamos a respeito disso, Jesus não é simplesmente um homem, nem um profeta, nem uma pessoa comum junto com as outras que já passaram por aqui. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, aquele que foi mandado a esse mundo para morrer pelos nossos pecados e salvar toda a humanidade. Se não fosse assim, ora, ele não teria feito nada. Esse é o testemunho do homem que foi curado da sua cegueira de nascença. Fiquem bem e nos acompanhem ao longo dessa semana, mais uma semana na Quaresma. Apoio Cultural Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. E Cooper Concórdia, Cooperativa de Trabalho Educacional.